Escute com atenção. O seu desejo não está no futuro. Ele já aconteceu ontem, na sua imaginação. E se você conseguir aceitar essa sensação como um fato, o próprio tempo vai se reorganizar para provar que você está certo. Hoje, você vai aprender como colapsar o tempo e permitir que a realidade alcance aquilo que você já assumiu como verdadeiro. Boa noite, meus amigos. Hoje eu vou te ensinar uma das técnicas mais poderosas que eu já descobri. Uma técnica tão simples que uma criança conseguiria entender, mas tão profunda que pode literalmente colapsar o tempo e trazer seus desejos até você quase que instantaneamente. Hoje você vai aprender como viajar para o seu futuro e então começar a pensar a partir desse futuro, como se ele já fosse o seu passado. Você vai aprender a lembrar dos seus desejos como se já tivessem sido realizados, a recordar aquilo que você quer como algo que já aconteceu, a olhar para os seus sonhos como eventos que já fazem parte da sua história. Isso não é visualização, não é imaginação da forma como a maioria das pessoas pratica. Isso é algo muito mais poderoso. Isso é criação de memória. E quando você aprende a criar memórias de coisas que ainda não aconteceram no tempo, você elimina a distância entre o desejo e a manifestação. Você está pronto para viajar até o seu futuro? Então, vamos começar. Antes de te ensinar essa técnica, eu preciso te mostrar o que a maioria das pessoas faz de errado quando tenta manifestar seus desejos. A maioria das pessoas pensa nos seus desejos como algo que vai acontecer no futuro. Elas se imaginam conseguindo aquilo algum dia. Visualizam seus objetivos sendo alcançados em algum momento lá na frente. Sonham com a vida que terão, quando finalmente conseguirem o que querem. Quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Quando eu encontrar alguém, minha vida vai estar completa. Quando eu conseguir aquele trabalho, tudo vai mudar. Você percebe o problema? Toda vez que você pensa no seu desejo como algo que vai acontecer no futuro, você está empurrando ele para longe. Você mantém ele sempre à sua frente, sempre amanhã, nunca hoje. E o futuro nunca chega, o amanhã nunca chega. Só existe o agora, esse momento presente eterno. E enquanto o seu desejo existir no futuro, ele nunca vai entrar no agora, que é o único lugar onde tudo realmente se manifesta. Pensa nisso. Quando você diz, eu vou ser rico, você está declarando que não é rico agora. Quando você diz, eu vou ser amado, você está confirmando que não é amado agora. Quando você diz, eu vou ter sucesso, você está afirmando que ainda não tem sucesso. E a consciência cria a partir do que você é agora, não do que você será depois. Se você está no estado de não ter, a consciência cria mais não ter. Se você está no estado de esperar, a consciência cria mais espera. É por isso que tantas pessoas passam anos visualizando, afirmando, e não veem resultado, porque elas continuam olhando para frente, nunca assumindo aquilo como realidade presente. Agora eu vou te revelar algo que muda tudo. Existe uma forma de trazer o futuro para o presente, instantaneamente. E essa forma é através do passado. Parece um enigma, mas deixa eu te explicar. Quando você se lembra de algo, quando você recorda um momento do seu passado, como isso se sente? Você sente que está tentando criar aquilo? Você sente dúvida? Você sente que precisa fazer acontecer? Não. Quando você lembra de algo, aquilo parece certo, parece real, parece algo concluído, um fato absoluto que não pode ser mudado. Pensa no que você fez ontem. Você duvida que aconteceu? Você questiona se foi real? Você fica ansioso esperando acontecer? Não. Você simplesmente sabe que aconteceu. Existe uma memória. É um fato da sua experiência. Essa é a energia do passado. Essa é a sensação de algo já realizado, já vivido, já concluído. E essa é exatamente a energia que você precisa levar para os seus desejos. Quando você consegue lembrar dos seus desejos como se eles já tivessem acontecido, quando você consegue recordar aquilo que quer como se fosse parte do seu passado, você dá a eles a sensação de realidade, de certeza, de algo já feito. E isso elimina completamente a distância entre desejar e manifestar. Então aqui está a técnica. Ela é simples, mas você precisa praticar exatamente como eu vou te ensinar. Hoje,
antes de dormir, você vai viajar para o seu futuro. Você vai pular no tempo, para um momento depois que o seu desejo já foi realizado, mas não para o momento em que você recebe, e sim para um momento depois, quando aquilo já faz parte da sua vida há algum tempo. Se você quer dinheiro, não imagine recebendo dinheiro. Vá para um momento 3 meses depois de já ser rico. Se você quer um relacionamento, não imagine conhecer alguém. Vá para um momento 6 meses dentro desse relacionamento. Se você quer sucesso, não visualize conquistando. Vá para um momento em que você já está vivendo esse sucesso há algum tempo. Por que depois e não durante? Porque durante ainda carrega a energia de estar se tornando algo. Já o depois carrega a energia de ser. E o que você precisa é exatamente essa energia de algo já realizado, já resolvido, já normal. Então você fecha os olhos e viaja. Você avança no tempo. Você já está no seu futuro desejado. Você está vivendo a realidade onde o seu desejo já foi cumprido. Isso não é algo que talvez aconteça, não é esperança nem sonho. É onde você está agora, dentro desse exercício. Você chegou nesse momento. E agora, a partir desse ponto no futuro, você começa a pensar para trás. Você começa a lembrar de como tudo aconteceu. Você começa a reconstruir mentalmente o caminho que te trouxe até ali. Você passa a pensar no seu desejo como algo que já aconteceu no seu passado. E é exatamente aqui que a mágica acontece. Você não está imaginando o futuro. Você está se lembrando dele. Vou te dar um exemplo bem claro. Suponha que você deseja ter uma casa bonita. É assim que você pratica essa técnica. Você fecha os olhos e se transporta 6 meses à frente no tempo. Agora você está sentado dentro da sua casa. Você já mora ali há meses. Aquilo já é normal, já faz parte da sua rotina. Você nem questiona mais. E então, a partir desse lugar no futuro, você começa a lembrar. Você lembra do dia em que recebeu as chaves. Você recorda a empolgação que sentiu. Você se lembra da primeira noite dormindo ali. Você pensa em como contou essa conquista para outras pessoas. Você revive a sensação de alívio e alegria quando tudo deu certo. Percebe o que está acontecendo? Você está criando memórias. Não projeções do futuro, mas memórias reais, como se esses acontecimentos já tivessem feito parte do seu passado. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você não está criando essas memórias a partir do seu presente, olhando para frente. Você está criando essas memórias a partir do seu futuro. Olhando para trás, você foi até o futuro. E a partir de lá, está lembrando do passado. Isso é pensar como se tivesse acontecido ontem. Isso é lembrar do seu desejo como um fato já realizado. Agora deixa eu te explicar por que essa técnica funciona tão melhor do que a visualização comum ou afirmações repetidas. Quando você visualiza algo no futuro, a sua mente sabe que aquilo ainda não aconteceu. Existe dúvida, existe incerteza. Existe aquela pergunta silenciosa: será que isso vai acontecer mesmo? Mesmo que você tente se convencer, sempre existe um espaço entre onde você está e onde você quer chegar. Mas quando você se lembra de algo, sua mente aceita aquilo como um fato. Memórias parecem reais. Memórias parecem certas. Memórias parecem concluídas. Não existe dúvida em uma memória. Então, quando você cria memórias do seu desejo já realizado, quando você se lembra dele como algo que já aconteceu, você envia para o seu subconsciente o sinal de que aquilo já está feito, e o seu subconsciente não sabe diferenciar uma memória real de uma memória criada pela imaginação. Para ele, memória é memória, e memória é fato. Quando você começa a repetir isso com consistência, o seu subconsciente passa a aceitar aquilo como realidade. E quando ele aceita algo como realidade, ele começa a reorganizar o seu mundo inteiro para refletir isso. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso pode mudar completamente a sua vida. Porque talvez você tenha acabado de entender algo muito importante. Mas ainda exista um problema que quase ninguém percebe. Não adianta você criar essas memórias. Não adianta tentar sentir que já aconteceu. Se no fundo, o seu sistema continua carregando anos de dúvida, de medo, de escassez,
como se essa fosse a sua realidade verdadeira. É por isso que muitas pessoas até tentam aplicar esse tipo de técnica, mas não conseguem sustentar, porque existe um ruído interno muito mais forte, um padrão antigo que continua puxando tudo de volta para o mesmo lugar. E enquanto esse padrão não for reprogramado, a sua mente até tenta avançar, mas o seu sistema inteiro continua preso. E é exatamente esse o ponto que o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, resolve de forma direta. Porque entender essa lógica já muda muita coisa, mas saber como aplicar isso no nível mais profundo, no nível onde o seu subconsciente realmente aceita como verdade, é o que transforma a sua realidade de verdade. E é exatamente isso que esse material entrega. Ele pega tudo isso que parece complexo, memória, estado interno, frequência, subconsciente, e transforma em um passo a passo simples, claro, que qualquer pessoa consegue aplicar no dia a dia. Não é algo teórico. É um processo direto para você sair desse estado de dúvida e começar a viver a partir de uma nova versão de você. Uma versão mais alinhada, mais estável, mais segura, uma versão que naturalmente começa a atrair aquilo que antes parecia distante. Pessoas que aplicaram esse processo começaram a perceber mudanças rápidas, primeiro no estado interno e depois no externo. O dinheiro passou a fluir com mais naturalidade, oportunidades começaram a surgir com mais frequência, relacionamentos começaram a se tornar mais leves e verdadeiros, e até uma sensação maior de energia e vitalidade no próprio corpo. Porque quando você muda o que está sendo transmitido dentro de você, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Você deixa de lutar e começa a atrair. Se você sente que está preso, que tenta, mas sempre volta para o mesmo lugar, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. Porque uma coisa é entender que essa realidade pode mudar. Outra, completamente diferente, é ter o caminho exato para transformar isso e se tornar a versão de você que naturalmente atrai dinheiro, amor e saúde, com leveza, com clareza e com consistência. Agora que você entendeu isso, deixa eu te mostrar como fortalecer ainda mais essa técnica, usando o sentimento certo. Quando você se lembra de algo que aconteceu ontem, percebe como isso se sente? Não é euforia, não é expectativa, não é ansiedade. É uma sensação calma, estável, natural, de sim, isso aconteceu. Existe certeza, mas não é uma certeza forçada. Existe realidade, mas sem esforço. Simplesmente é. É um fato da sua experiência, e fatos não precisam de esforço para continuar existindo. Essa é exatamente a sensação que você precisa acessar ao lembrar do seu desejo como já realizado. Não é a empolgação de algo que vai acontecer, não é a esperança de que talvez aconteça, é a tranquilidade de saber que já aconteceu. Quando você vai para o futuro e cria memórias olhando para trás, você precisa sentir isso como sente algo que viveu ontem, normal, natural, certo, concluído. Uma mulher me procurou porque queria manifestar uma certa quantia de dinheiro para dar entrada em uma casa. Ela já estava visualizando isso há meses, sem nenhum resultado. Estava frustrada, desanimada, sem saber o que estava fazendo de errado. E então eu ensinei essa técnica para ela. Eu disse: pare de imaginar o dinheiro chegando no futuro. Em vez disso, viaje 3 meses à frente. Agora você já tem o dinheiro. Você já deu a entrada. Já está vivendo na sua nova casa. A partir desse ponto, comece a lembrar do dia em que o dinheiro chegou. Recorde como tudo aconteceu. Pense nisso da mesma forma que você pensa no que fez ontem. Ela praticou isso todas as noites por 2 semanas e começou a perceber algo interessante. À medida que ela lembrava do dinheiro chegando, à medida que ela tratava aquilo como um evento do passado, algo começou a mudar dentro dela no presente. Aquela sensação de desespero foi desaparecendo. A ansiedade foi se dissolvendo. No lugar disso, surgiu uma sensação de calma e certeza, como alguém que simplesmente sabe que algo bom já aconteceu. E dentro de 3 semanas, exatamente a quantia que ela precisava apareceu, e veio de uma forma que ela nunca teria imaginado.
Uma tia com quem ela quase não falava ligou oferecendo o dinheiro como uma herança antecipada. O dinheiro veio de forma fácil, natural, quase como se já estivesse esperando por ela, esperando o momento em que ela lembrasse que aquilo já era dela. Agora, existe algo muito profundo nessa técnica. Quando você começa a lembrar do futuro, você colapsa o tempo. O tempo não é uma estrutura rígida. O tempo é a consciência se desenrolando em sequência, e a consciência pode reorganizar essa sequência da forma que quiser. Quando você cria uma memória do futuro, você está dizendo para a sua consciência que aquele futuro já aconteceu, e a consciência responde, eliminando a distância entre o agora e aquele momento. Do ponto de vista do seu presente, 3 meses podem parecer muito tempo, mas quando você se transporta para 3 meses à frente e olha para trás, esses 3 meses viram ontem, viraram passado, viraram algo já concluído. E quando algo já está concluído na consciência, o mundo físico corre para alcançar isso. Aquilo que parecia levar meses pode acontecer em dias. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar inevitável. Isso não é mágica. Isso é entender como a consciência funciona. A consciência não se move no tempo de forma linear. Ela pode estar em qualquer ponto do tempo, ao mesmo tempo. Quando você se coloca conscientemente no ponto onde o desejo já foi realizado e começa a lembrar dali para trás, você colapsa toda a jornada em um único momento de reconhecimento. Agora deixa eu te dar uma prática simples para tornar isso ainda mais poderoso no seu dia a dia. Todas as manhãs, quando você acordar, antes de sair da cama, reserve 2 minutos para lembrar do seu desejo já realizado. Vá até o seu futuro desejado e, a partir de lá, recorde o caminho que te trouxe até ali. Lembre disso como você lembra de ontem. Durante o dia, sempre que pensar no seu desejo, não pense nele como algo que vai acontecer. Pense nele como algo que já aconteceu. Sempre que se pegar pensando, eu quero isso, ou tomara que isso aconteça, mude imediatamente para, sim, eu lembro quando isso aconteceu. Foi incrível. E à noite, antes de dormir, pratique a técnica completa. Vá até o seu futuro. Viva aquele momento onde tudo já está realizado. E então, crie memórias detalhadas de como tudo aconteceu. Adormeça sentindo que você está se lembrando, não desejando. Essa prática constante treina a sua consciência a viver a partir do fim. Não esperando pelo fim, não lutando para chegar lá, mas lembrando que já aconteceu. Agora deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como pensar como se tivesse acontecido ontem, em diferentes áreas da vida. Para dinheiro. Eu lembro quando aquele dinheiro entrou, eu senti um alívio enorme. Eu lembro de ter ligado para minha irmã para contar a notícia. Eu lembro como foi natural pagar todas aquelas contas. Foi um dia incrível. Para amor. Eu lembro do dia em que nos conhecemos, da nossa primeira conversa. Eu lembro do momento em que percebi que era exatamente isso que eu estava procurando. Eu lembro de contar para os meus amigos. Parece que foi ontem. Para sucesso. Eu lembro quando recebi aquela promoção. Lembro do momento em que meu chefe me chamou na sala. Eu lembro da satisfação que senti. Eu lembro de contar para minha família. É difícil acreditar que já faz meses. Para a saúde. Eu lembro quando comecei a me sentir melhor. Lembro da surpresa do médico com meus exames. Lembro da energia voltando para o meu corpo. Lembro de pensar, eu sabia que isso ia acontecer. Foi um ponto de virada. Percebe a diferença? Você não está esperando, não está visualizando, não está tentando acreditar. Você está lembrando, está recordando, está pensando no seu desejo como algo que já aconteceu. É assim que você viaja para o futuro e passa a pensar como se tivesse acontecido ontem. E quando você pratica isso com consistência, algo realmente impressionante começa a acontecer. Você para de se preocupar com como o seu desejo vai se manifestar. Você para de tentar descobrir o caminho, para de forçar, de empurrar, de lutar. Por quê? Porque quando você se lembra de algo, você não questiona como aquilo aconteceu. Você simplesmente sabe que aconteceu. Os detalhes do como deixam de ser importantes. O que importa é que aconteceu. Essa é a forma mais pura de desapego.
Você não está desapegado do seu desejo, você está desapegado do como, porque você já está vivendo a partir do lugar onde aquilo já foi realizado. E quando você se solta do como, o universo passa a ter infinitas formas de te entregar aquilo que você quer. O caminho se constrói sozinho. As situações começam a se encaixar. Os meios aparecem. E muitas vezes, aparecem de formas que você jamais teria planejado ou imaginado. Um homem queria abrir um negócio, mas não tinha dinheiro, nem contatos, nem um caminho claro. Toda vez que pensava nisso, sentia um peso enorme, como se fosse impossível. Ele não fazia ideia de como aquilo poderia acontecer. Então eu ensinei para ele parar de pensar no como e começar a lembrar como se já tivesse acontecido. Eu disse para ele viajar 1 ano à frente no tempo, para um momento onde o negócio dele já estava funcionando e dando certo. E a partir desse futuro, começar a lembrar de como tudo começou. Ele praticou isso com consistência e algo mudou dentro dele. A ansiedade sobre o como desapareceu. Ele parou de ver obstáculos, parou de se sentir sobrecarregado. Surgiu uma certeza calma, como alguém que simplesmente sabe que aquilo já existe e já deu certo. Ele começou a lembrar como algo já realizado, e dentro de 6 meses, uma sequência de conexões e oportunidades inesperadas começou a aparecer. Um antigo colega ofereceu investimento. Um encontro, por acaso, trouxe o primeiro grande cliente. Recursos começaram a surgir de lugares que ele nem tinha considerado. O caminho se construiu sozinho, de forma natural e perfeita, porque ele parou de tentar construir tudo de forma consciente e começou a lembrar como algo que já tinha sido vivido. Agora, deixa eu te revelar o segredo mais profundo dessa técnica. Quando você viaja para o futuro e pensa como se tivesse acontecido ontem, você não está realmente se movendo no tempo. Você está reconhecendo que passado, presente e futuro são uma coisa só dentro da consciência. Tudo já existe agora. O seu desejo não está no futuro esperando para ser criado. Ele já existe, agora, como uma realidade disponível dentro de um campo infinito de possibilidades. Quando você lembra dele como algo já realizado, você não está criando uma memória falsa. Você está acessando uma memória real de uma realidade que já existe. É por isso que essa técnica funciona. Você não está fingindo, não está inventando. Você está reconhecendo aquilo que já é verdadeiro no nível onde toda a criação acontece. O seu desejo já foi realizado. Ele já aconteceu, não no futuro, mas agora, na consciência, e é a consciência que cria tudo. Quando você começa a lembrar dessa verdade, quando você passa a recordar o seu desejo como algo já concluído, você se alinha com aquilo que já existe. E o mundo físico não tem escolha, a não ser refletir isso. Então hoje, antes de dormir, eu quero que você pratique isso. Escolha apenas um desejo, só um. Feche os olhos e vá para um momento no seu futuro onde esse desejo já foi realizado. Pode ser daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que fizer mais sentido para você. Agora, a partir desse ponto no futuro, olhe para trás. Lembre de como aconteceu. Lembre do dia em que tudo se realizou. Lembre do que você sentiu, do que você fez, do que você pensou. Crie essa memória com a mesma clareza com que você lembraria de algo que viveu ontem e durma dentro dessa memória. Deixe a sensação de já aconteceu ser a última coisa que você sente antes de dormir. Faça isso todas as noites e durante o dia, sempre que pensar no seu desejo, não pense nele como algo que vai acontecer. Pense nele como algo que já aconteceu. Lembre, recorde, sinta como se fosse ontem. Essa é a técnica. É assim que você viaja para o futuro e colapsa o tempo. É assim que você traz o amanhã para o hoje. Vá para o seu futuro. Pense como se já tivesse acontecido ontem e observe como o mundo físico começa a correr para acompanhar a memória que você criou na sua consciência. Obrigado e boa noite. E como sempre, obrigado por estar aqui comigo nessa jornada pelas profundezas da consciência. Lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você está pronto para essa verdade.
Pegue esses ensinamentos e permita que eles transformem não apenas a sua mente, mas toda a sua realidade. Até nos encontrarmos novamente na consciência, continue assumindo a sua grandeza e vivendo a partir do fim dos seus desejos. Este foi mais um dos melhores ensinamentos, e eu te vejo no próximo vídeo.